Eu estou acostumado com isso. Graça e paz para todo mundo aí, em casa, mais uma vez, mais uma live. E que Deus possa nos instruir. O tema, o pastor já passou para a gente, mas... É isso mesmo. Tá bom. Então deixa o pastor. Vamos orar. Hoje não tem música, apesar que o músico está aqui. Ele podia cantar a capela, né, pastor? Não, vamos começar diferente. Vamos começar no... Vai mais tempo para gente poder trocar ideia, porque hoje vai ser bastante interessante. Eu posso ir embora, pastor? Não. Não vai ter música, vai ser batalha espiritual. Meu Deus do céu, essa pancada aqui, cara. Faz bem, glória. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu gostaria de fazer a oração de Daniel. Manda o anjo aqui. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença, como todos os dias, em todo o tempo. O Senhor tem sido conosco, tem sido muito bom conosco, Pai. E estar aqui nesse lugar, nessa casa, na casa do Teu ungido, tem sido um privilégio para nós, porque temos aprendido muito da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática essa palavra, que ela nos constranja, nos ensine, nos repreenda, mas fala conosco, Pai, continua falando conosco, nos exortando, nos ensinando, fazendo tudo aquilo que está no Teu coração para nós, Pai, para que possamos cada dia mais aprender mais de Ti. Meu Deus, o que eu tenho a dizer agora é apenas muito obrigado, Senhor. Fica conosco nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu pastor. Glória a Deus. Amém. E aí, vamos começar? Vamos lá. Com muito medo, vamos começar. Tremendo, mas vamos lá. Vamos falar sobre... Batalha espiritual? Batalha espiritual. Eu tenho um monte de perguntas a fazer. Vamos embora. Hoje é noite, a gente não está falando. Aproveitando que não teve louvor, pastor, eu vou fazer uma pergunta. Eu já vi crente fazendo assim, ó. É só para descontrair. Cantar louvor expulsa demônio? Expulsa. Eita, glória. Se tiver não unção, expulsa. Davi expulsava só no dedilhar da glória. Eu posso dar o meu testemunho. Sim, verdade. Numa certa igreja que eu era, não vou falar o nome, eu não tocava nada, como até hoje não toco, só bling bling. No ensaio, as pessoas que passavam pela porta, se estivesse perturbada, endemoniada, caía na porta da igreja. Glória. Sim, é unção, caixa. Na porta da igreja caía. E às vezes a gente estava no culto, eu tocando, que era só uma guitarra e os backings, tocando, aí o obreiro presta atenção no culto e a pessoa caía manifestada lá na rua. Aí ia lá o obreiro atrás, a pessoa orar. Eu já presenciei isso. Só que nós vamos falar sobre batalha espiritual, vamos começar, lógico, do começo, né? Vamos começar do Sempre princípio, isso, da origem, exatamente isso. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, a gente sempre pega pela metade. Qual é a ideia? Qual a ideia que tu tem sobre batalha espiritual? Tá, eu tenho uma ideia, mas eu acho que o senso comum é a luta de Deus contra o diabo, né? Aí os crentes em consagração vencendo as trevas. Pra mim, eu acho que isso é o senso comum, que aí começa, é de Deus, é do diabo, tal, começam essas coisas. Pra mim a batalha espiritual começa na tentativa do diabo de tomar o nosso coração, de fazer com que a gente se torne o nosso próprio Deus. A minha batalha espiritual é a luta contra mim mesmo. A luta constante do crente contra ele mesmo. E aí, meu presbítero, qual a ideia que tu tem sobre batalha espiritual? Batalha espiritual? Eu tenho muitas coisas vagando na minha cabeça, na verdade. Baseado no que ele acabou de falar, o Valdir, eu acredito que o maior dos deuses que existe no nosso coração, o eu, bem gigante, letra maiúscula da Rapaz. E é claro que eu penso que em todo o tempo, o inimigo das nossas almas vai tentar nos tirar da presença de Deus, fazer com que a gente coma do fruto, entre aspas, tá? Para que a gente saia do foco. Só que aí tem ajuda que é ajuda nossa, né? Aí entram as questões, né? Espiritualmente falando, porque a gente folclorizou muito a ordem espiritual, né? Existe muito folclore, muita coisa, infelizmente existe muito folclore. Ao ponto de alguns homens grandes do Evangelho já não descaracterizar a ação do maligno, pastor, eu tenho visto isso. Porque assim, a respeito de alguns homens que falam por aí,
Só que eu vejo que eles agora estão focados mais no homem do que no diabo. E o diabo que é isso? Eu tenho uma ilustração, pastor, do homem em cima do muro, o anjo de um lado, uma ilustração. O anjo lá, vem pra cá, e o diabo lá de braço cruzado. Aí o anjo olhou pro diabo e falou, tu não tá chamando ele pra ir? Ele falou, não, ele tá em cima do muro, tá onde eu quero. Então assim, batalha espiritual existe, temos que estar preparados, cutucar a onça com vara curta, existe, temos que tomar cuidado. Entre alguns sonhos que eu tive, meu pastor, eu lembro que uma vez eu estava guerreando num corredor com um ser maligno, com espada, e 3 vezes caiu da minha mão a espada. Eu entendi que eu precisava buscar mais a leitura da palavra para estar mais em comunhão com Deus. Só que na 3ª vez que caiu a espada da minha mão, e eu me via perdido, né, eu falei, e agora? Quando eu falei agora, veio atrás de mim um exército de pessoas, de irmãos. E é logo no começo da minha fé. E aquele exército afugentou aquele ser maligno. Então eu entendi também que nós unidos somos muito fortes. Aleluia. Muito fortes, né, desse sonho. Porque assim, eu não vou falar a ordem pastoral, eu falo demais, pastor, senão me corta. Vamos lá. De hoje, né, de ontem para hoje, a anterior, eu tive um pesadelo que fazia muito tempo que eu não tive. A ponto de eu acordar gritando, falando, expulsando, demônio, sai. E conversando hoje de manhã com meu filho estava paralisado. Com aquela... a paralisia do sono, né? Fala, a paralisia do sono. Uhum. A gente sabe que tudo isso existe eu não dormi de barriga cheia. Porque às vezes... Porque tem muita coisa humana. A gente sabe que tem muita coisa humana. Porque foi folclorizado demais a batalha espiritual. Ao ponto de as pessoas agora estão deixando para lá. Não estão mais acreditando em batalha espiritual. Vamos fazer jejum para quê? Jejum de Coca-Cola, jejum de cigarro. Eu faço tanto jejum aí e não tem finalidade nenhuma. A gente não pode esquecer de Efésios capítulo 6. Que eu estava pensando aqui, que eu falei, né? A batalha de mim contra mim mesmo. Só que Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Existe. E a questão é o modus operandi desses seres que foram celestiais. Né? Eles não estão preocupados em nos fazer mal diretamente, porque eles querem nos afastar da glória. Acho que a grande batalha, eu tenho certeza que o pastor vai citar Gênesis, porque começa tudo ali. Sim. A grande estratégia sempre é nos tirar da comunhão com Deus. Para mim, batalha espiritual é isso. Hoje a gente tem um cenário, né, eu já falei isso em outras lives, que a gente tem tudo para nos distanciar da comunhão. Principalmente o que é bom. É aquilo que o pastor falou. É pecado ter um carro, ter uma televisão. Nada disso é pecado. São coisas justas. Só que eu já não abro mais mão do meu tempo para Deus, porque hoje eu tenho tempo para gastar. Ou melhor, eu não tenho tempo porque eu gastei meu tempo com aquilo que não vale a pena, que não é eterno. Então eu acho que a questão toda é o jeito que o diabo tem trabalhado, desde o começo. É te mostrar, mudar a perspectiva das coisas. Quando ele fez a mulher lá... Acho que eu estou aprendendo, pastor, acho que foi isso que você está querendo passar. Quando a mulher olhou para o fruto, quando Deus falou para eles do fruto, era uma coisa. Quando o diabo, a serpente falou, era outra. Mudou a forma de enxergar. E essa é a grande batalha. Porque existem espíritos, sim, que estão interessados nisso. Eu tenho percebido, Cara, se não fosse a graça de Cristo, a gente estava perdido. Porque ele tem domínio total de território, o diabo, se você comparar para pensar. Ele só não vence a batalha porque já foi consumado. O sangue foi vertido. Então, por que isso? Tudo que vocês estão falando é verdade. Mas o que vocês estão dizendo, isso está dizendo o quê? O campo de batalha. Uhum. Só que tem uma coisa que passa desapercebida e poucos de nós falamos. Qual é o objetivo da batalha? Explico. Toda batalha, toda conquista tem um objetivo. A vitória. Tá, vitória. Conquistar o quê? No caso O que é essa batalha? Está lutando por quê? Qual é o objetivo dessa batalha? Nós estamos falando de reino
assim, o reino para nós já é conquistado porque já chegou para nós. Sim, existe a luta. Vamos lá, então vamos lá. A luta entre o bem e o mal, as trevas e a luz. Existe um conflito. É o que você falou lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principais e potestades. Nós estamos guerreando contra ele. Nós estamos guerreando contra ele para conquistar o quê? O que o diabo quer conquistar? O que nós queremos conquistar? Ou o que o diabo quer conquistar? O que a gente quer preservar? Na verdade a gente quer preservar, porque a nossa salvação, entre aspas, já foi conquistada por Cristo. O passaporte já está carimbado. Então, para quem acredita, né? Tem uma coisa o diabo quer tirar isso. Isso, tem uma coisa que é o principal, e daí que toda a batalha espiritual, toda a guerra, toda a questão de território, tudo que se fala, o jejum, a oração, expulsar o demônio territoriais, a potestade, os principados, os demônios que tomam conta de região, tomam conta de nação, entendeu? Tudo isso faz parte, mas isso já está no conflito. Mas por que começou essa guerra? Qual é o objetivo dessa guerra? O que o diabo quis? Entendeu? Então vamos lá, abre a sua Bíblia aí, Gênesis 1, 26. Voltamos para a origem. Porque é o princípio da batalha. Porque até então, essa batalha ele começou quando? Quando a queda, quando Lúcifer, né, quando Satanás, ele se rebelou contra Deus. Né? Pode ler, 1,26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Continua? Não, só até aí. Então, o objetivo do ser humano, então, a luta de Satanás é nos derrotar. O que ele quer tirar da gente? O domínio? Não. O que ele quer tirar da gente? A nossa imagem de Deus. A nossa imagem de Deus. Essa é a peleja. Essa é a guerra. Abre lá. Quem é a imagem de Deus? Cristo. Abre lá. Colossenses 1, 15. Colossenses 1, 15. Opa! Pode ler? O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Primogênito de toda a criação. Então, se ele é o primeiro filho, então lá em Gênesis 1, 26, estava falando de quem? De Cristo. De Cristo. Entra no meu raciocínio. Falamos sobre isso agora. Entra no nosso raciocínio. Então, quando Deus ele quis fazer a humanidade, teve alguém como modelo. Sim. Quem era o modelo? Cristo. Entendeu? Cristo, segura aí. Por isso o que se fala. Aí tem que entender qual é o motivo da peleja, qual é o motivo da batalha, qual é o motivo da guerra. Vamos chegar lá. Então, como é que eu posso aprender a lutar contra o diabo? Como é que eu posso guerrear contra ele se eu não sei o que eu estou defendendo, eu não sei o que eu estou conquistando? O diabo sabe. Então, por isso que ele vem, por a gente não saber, como a gente não entende, algumas pessoas não entendem o motivo da peleja, por isso que o diabo muitas vezes ele não está preocupado em tirar a riqueza de você. Ele não está preocupado em fazer isso ou fazer aquilo. Porque muitas vezes, não, o diabo está querendo tirar a riqueza de você. Até porque se ele te der a riqueza, é capaz de você se desviar facilmente. Você está entendendo? Então, por quê? Qual é o foco dele? O foco dele é que os seres humanos não sejam a imagem e semelhança de Cristo. Está dando para entender? Essa é a peleja. Por isso que a nossa luta não é contra a carne. Aí tudo começa a fazer sentido. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra quem? Principados e potestades. Qual é o objetivo deles? Que o ser humano não seja a imagem e semelhança de Deus. E como é que o ser humano ele não se torna a imagem e semelhança de Deus? Pecando e se desviando do caminho. Não. Aí vai na questão de Satanás quando fez com Eva. O que Satanás fez com Eva? Torceu a imagem que estava correta de Deus. Você é a imagem, e aí Satanás disse, não, você é Deus. Na verdade é a guerra da verdade contra a mentira. Isso, a questão é, Satanás está dizendo o seguinte, ele não está preocupado com alguma coisa, ele quer que você seja Deus, não que você seja a imagem de Deus. O que Satanás fez para a mulher? Não, a partir do momento que você comer esse fruto, igual a Deus. vai ser? Igual a Deus. Que eu falei lá. Você não é mais a imagem de Deus, você é Deus. Então você não tem Deus mais como referência. Essa é a luta. Aí onde entra o que você falou, o eu. Qual é o nosso maior inimigo? Mas precisava dessa camada antes. Isso. Então, gente,
eu peço para que você que está vendo essa live, que é muito importante, não sendo soberbo, mas pouco ministrado no meio do nosso meio cristão sobre batalha espiritual. É por isso que eu falo, aquilo que vocês estão falando é a questão da guerra. Então, só que a nossa guerra, muitas vezes eu estou lutando com o diabo porque o diabo quer que eu peque, o diabo quer que eu vacile, ele quer que eu erre, ele quer que eu não tenha comunhão com Deus. Mas como é que o homem perdeu a comunhão com Deus? Quando o homem perdeu a imagem de Deus. Quando ele perdeu a referência. Quando ele perdeu a referência. Fiz a referência aí mesmo. Exatamente. Por isso que a soberba precede a queda. Isso. Qual foi a questão? Qual foi a queda de Lúcifer? Soberba? Soberba. Acima de Deus. Orgulho, né? Ele queria ser igual a Deus. Ele não queria o trono de Deus, ele sabia que não poderia. Mas ele queria ser igual a Deus, ou seja, eu não quero perder, eu não quero depender de ninguém, eu não quero ninguém como referência. Eu quero ser a referência. É assustador porque eu sempre falo isso, toda live que a gente toca nesse assunto eu falo isso. Filme de cabeceira de todo crente é o advogado do diabo. Todo crente tem que assistir esse filme. Exatamente. Por que eu estou dizendo com isso? Quando você entende isso, quando você tem esse discernimento espiritual, então você vai saber como lutar contra as trevas. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, beleza, às vezes você está se tornando um santo, como muitas pessoas se acham santo, que não peca, que não erra, que não falha, que é perfeito. Mas você está sendo uma autorreferência. Meu Deus. Ele está sendo... Não valeu de nada, então, essa santidade. Não vale de nada. Vale de nada. É o fator do fariseu. O que o fariseu errou? O que o fariseu pecou, né, na oração dele? Senhor, eu oro 3 vezes ao dia. Eu jejuo, eu me consagro, eu não faço isso, eu não faço... Sim. Ele não estava fazendo mal nenhum. Ele não estava pecando nenhum. Pelo contrário, ele estava fazendo o que era certo. Só que ele está fazendo para ele. A luta, a guerra que nós temos contra as trevas é que deixamos de ser o quê? O princípio, lembra lá, da origem. Qual é a origem? É que todos nós sejamos como... Quer ver uma coisa que vai cair por terra, que a gente vai ficar assim, ó. Quem é que vai vir para lutar contra Deus? Oi? O anticristo. Quando? O anticristo. Não, de novo, mais alto. O anticristo. Por que anticristo? Que ele é contrário a Cristo. Sim, tudo que é Anticristo. E nós somos a imagem? de Cristo. Ele vai vir para distorcer a imagem. De Cristo. Por isso que é 666, porque 6 é o número que representa a humanidade. Se ele tem ele é a representação do homem como centro. Caraca, essa desceu, mano. Por isso que é o anticristo, não é o anti-Deus, não é anti-Jesus. Não, anticristo. É o anticristo. Ele é o ápice da humanidade sem Deus. Tudo, ele vai lutar tudo contra a pessoa que é a imagem de Cristo. Senti Deus aqui, rapaz. Forte. Você está entendendo? Essa é a nossa peleja. Essa é a guerra. Por quê? Porque o diabo ele não está preocupado no decorrer da história. Ele está preocupado com o princípio da história. Ele está preocupado com o projeto. Ele quer destruir o projeto. Ele quer destruir o plano de Deus. Entendeu? Por isso que Paulo disse, sede os meus imitadores como eu sou. De Cristo. Por isso que Paulo venceu. Por isso que Pedro, quando ele entendeu, ele estava cheio do Espírito Santo, ele disse assim, cara, louvado seja Deus que eu apanhei por causa de Cristo. Ele entendeu assim, cara, assim como Jesus também foi chibatado, eu fui igual a ele. Paulo não está dizendo para olhar para ele, tipo, ele. Não. Ele está falando assim, olha para mim como eu olho para a referência. Porque, o ser humano, olha só que coisa interessante. O ser humano, ele não consegue ver a si mesmo. O ser humano foi criado, não foi para ver ele. Sim. É para ver o outro. Por quê? Porque você não é o centro. O outro que é. Quem dera. A gente... Qual é a doença do século? Estou até me arrepiado. Qual é a doença do século? Depressão. O celular. Selfie. Tudo está voltado. O ego. Nunca é o outro. Você nunca viu gente postar a questão do outro, postar a ação do outro. É sempre... Pastor, a gente vai apanhar, pastor. É sempre o A gente sim. vai apanhar, pastor. Ah, meu Deus do É o céu. maior dos deuses, né? Que é humano. Você está vendo uma coisa, É uma aparentemente nociva, aparentemente inocente, mas é nocivo. Por quê? Porque está dando a ênfase o quê? A si, ao eu, nunca ao próximo.
Acho que eu comentei com a pastora que a gente estava passando as músicas para cantar no domingo, né? Que o presbítero Marcos mandou. E aí eu estava olhando a capa do CD do Anderson Freire, né? Aquela primeira música lá que tocou teu coração. E a capa dos artistas é a imagem do cara destacada, já repararam? Hoje a nossa sociedade é tudo isso. Até falei assim, pô, se um dia Deus permitir que eu tenha um ministério, tenha uma banda, eu quero uma imagem, um nome, mas não a minha fuça lá. Porque eu não quero ser a imagem central da coisa. Mas tudo hoje no mercado, inclusive evangélico, tá tendo um culto à imagem. Sim. Agora você está entendendo como a questão da batalha? Uma coisa sutil. E não tem maldade, né? Exatamente, lógico, exatamente. Mas por quê? Porque se um homem daquele tomba, quem tomba quem? Porque você está olhando para quem? O cara. O cara é a tua referência. E não Cristo. Isso é assustador, para dizer a verdade. Agora a gente está entendendo a batalha. Essa é a batalha, essa é a guerra. Aí você começa a entender o porquê o diabo está fazendo com essa humanidade. Aí você entende porque a luta do diabo é a questão que você peque, que você erre. Não é somente o pecado, é que a partir do momento a perda da referência, que a partir do momento que você comete esse tipo de atitude, você está cometendo atitudes que não é como Cristo. E você se torna, num breve momento, que a graça do anticristo. Foi aí que Adão e Eva perdeu a graça, entre aspas. Saiu daquela proteção, saiu do melhor de Deus. E o diabo não fez muita coisa, amigão. O diabo só fez assim, olha somente para você. Foi assim, pastor. O diabo não disse assim, ó, trai o teu marido. Sutil. Ó, peque, fala o palavrão. Não tem pecado moral. Então, só que a gente passa desapercebido a astúcia selada que o diabo encobriu isso. Porque a partir do momento que você conhece isso, aí você vai colocar a armadura de Deus verdadeiramente. Até porque, pastor, eu penso que quando já caiu um adultério, caiu nisso, já houve antes uma queda interior de si mesmo. Sim. Do próprio eu. Sim, por quê? Porque todo pecado cometido é você olhando para si. É você olhando para as suas necessidades. Os desejos. Os seus desejos. É olhando para as suas necessidades e não olhando para Cristo. Todo pecado cometido, por quê? A essência do pecado, sabe qual é a essência do pecado? Não é o erro. A essência do pecado é engano, é mentira. A essência do pecado é mentira. Por isso que o diabo é o pai do quê? Da mentira. É a única coisa que ele é criado, que ele criou o pecado. Então todo pecado é mentira. Então um adultério é pecado? É uma mentira. Você está vivendo uma mentira. Sim. É uma distorção da realidade. É uma distorção nem da realidade, de uma verdade. Porque a realidade é aquilo que nós estamos vendo. Mas nem sempre a distorção da verdade. Nem sempre a realidade é a verdade. Porque, por exemplo, meu Deus do céu, não processe a igreja, mas eu vou falar, pastor, qualquer coisa, corta aí. Já não tem como, né? Apaga o vídeo. Quem viu, quem não viu, não viu. É melhor não falar, porque... Não, mas é sério, hoje a gente está numa sociedade que prega um tipo de amor que distorce completamente a regra natural. Fantasioso. Da própria natureza, não, é antinatural. Mas estão tentando provar que é natural e etc, etc. E a gente tem que engolir. Beleza, respeitar o ser humano, sim, eu acho digno. Agora, eu não posso negar que isso é uma mentira. Sim. É isso que eu estou dizendo, é um processo de distorção daquilo que é verdadeiro. Por isso que a igreja no século XXI ela não está sendo perseguida. Se você conhece essa verdade, amigão, a gente era para estar debaixo de perseguição. Porque a gente é pregando a verdade no mundo de mentira. Opa! Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa peleja. Esse é o nosso confronto contra as trevas. Por isso que Jesus tirou a gente das trevas e nos transportou para a luz. Ele tirou a gente. O que o diabo quer? O que o diabo quer é que eu e você participamos da rebelião dele. Qual era a rebelião dele? Cara, eu não quero estar debaixo da tua autoridade. Eu quero ser igual a você. Nem superior que impossível. Não, eu quero ser igual a você. Ele quer ser igual. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. E aí o que ele faz? Ele não conseguiu? Eu vou regimentar um monte de gente para estar na mesma condição. E ele conseguiu 1/3 dos anos. Ele conseguiu 1/3 dos anos, agora ele quer a humanidade. Por isso que o que acontece?
Cristo é a referência, Adão era simplesmente uma tipologia de Cristo, não é isso? Não era uma tipologia, só que Satanás pensou que toda a esperança estava em Adão e Eva, e na realidade não estava, que Deus é esperto, ninguém pega Deus de surpresa. Aí o diabo achou assim, já sei, eles serão o quê? Eles serão o quê? O que está escrito lá em João capítulo número 1, tudo foi criado por meio dele, através dele. Então tudo, o que o diabo pensou? Tudo foi criado por causa de Adão e Eva, tudo foi criado por causa deles, e na realidade não, foi por causa de Cristo. Por isso que as coisas não deixam de existir. Porque se fosse a questão de Adão, tudo deveria deixar de existir. Adão era simplesmente uma tipologia. Aquilo que estava por vir, o plano que estava por vir, o projeto que estava por vir, a realidade que estava por vir. Por isso o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Então quando o homem pecou e Deus falou assim, da semente da mulher nasceria um que pisaria a tua cabeça, Deus já estava começando a trazer a revelação do plano. Ou seja, o plano de Deus é antes da queda do homem. Nunca é depois. Tipo, ninguém não foi pego de surpresa. Não, vamos fazer um plano aqui de contingência que o diabo lá destruiu o Adão, e agora? O que eles vão fazer? E aí, quem que vai? O Espírito Santo vai? Jesus, tu vai? Eu vou? Quem que vai? Calma, vocês não. Pô, o homem pecou, cara, vacilou, e agora? O que nós vamos fazer? Aí Jesus, não, eu vou. Põe ele no sistema. Vai, então vambora, então vou lá, vou dizer para Satanás que da semente da mulher, você vai lá e vai pisar na cabeça dele. Fechou. Aí o diabo fica procurando quem é. Na verdade não, é nada disso. E já sabia. E já venceu. Já sabia que era através da mulher que Satanás ia de encontro. E por causa da mulher que Cristo também viria de encontro. Caraca, eu tô quase ripando aqui, tô no riplapá já. Você está entendendo? Então, eu não posso falar sobre luta, sobre consagração, sobre oração, vamos guerrear, vamos libertar aquela pessoa das drogas, vamos libertar aquela pessoa, porque não adianta nada ela ser livre se ela não for a imagem de Cristo, ela volta de novo para a essência. Porque ela tem que ser preenchida. Lembra-se o que Jesus disse? Vai lá, expulsa o demônio e a casa fica vazia. Se a casa não for preenchida, volta mais 7 demônios. Ou seja, faz o quê? Faz aquela pessoa, ela perde a essência, ela perde a imagem, ela perde a referência. Então a nossa luta, quando a gente tira as pessoas do mundo, qual é o nosso objetivo como igreja? Forjar, o que Paulo diz, forjar Cristo. Essa é a nossa peleja. Como é que eu consigo vencer o pecado? Como é que eu consigo vencer as minhas fraquezas? Como é que eu consigo vencer a pedofilia? Como é que eu consigo vencer a pornografia? Como é que eu consigo vencer a mentira? Eu tenho que forjar Cristo em mim. Porque eu por mim mesmo não vejo. Não. Cristo forjando em mim, porque Cristo não é adúltero. Cristo não é pedófilo. Cristo não é mentiroso. Cristo não é pornográfico. Então nessa área eu tenho que forjar Cristo em mim. Essa é a guerra. E Satanás dizendo que não, você é você. E Deus te perdoa, Deus é bom. Eu vi uma pregação de um pastor muito querido nosso, não vou convém citar, mas ele dizia assim, que é chegar num tempo que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E aqui, hoje, pelo que eu creio, aquilo me soou estranho. Eu falei, não é eu. Eu não tenho que fazer nada, na verdade. Eu tenho que me sujeitar a Cristo. Não é o meu esforço. Porque o que tem sido pregado, o legalismo prega isso, é que o homem tem que fazer um esforço para se manter reto. Isso foi ensinado durante muitos anos. Sim, não como pastor. É uma meia-verdade. O esforço meia-verdade. É o esforço, só que o foco está errado. Exatamente. O homem tem que se esforçar, mas se esforçar para quê? Para, como você falou, submeter a Cristo. O meu esforço é a submissão. É praticamente dizer a rendição. O Senhor é Cristo, Isso, não sou eu. Exatamente, eu tenho que render. Então eu tenho que dizer não às minhas lutas. Agora eu não tenho que lutar, não sou eu, porque senão a glória é minha. E eu perco, eu nunca vou ganhar. Então pronto. Nunca vou ganhar. Então, por que a gente não ganha? Por que a gente não ganha? Por que a gente não consegue vencer as nossas fraquezas? Porque as nossas fraquezas nós estamos lutando contra a nossa própria natureza. Não se vence a natureza. E não se vence a natureza. Então eu tenho que mudar o quê? A minha natureza, amigão. Quem faz pecado? A minha natureza.
então eu tenho que mudar a natureza. Eu não tenho que reprimir ela, não tenho que... Não, porque você não vai vencer. Eu tenho que substituí-la. Eu tenho que colocar ela debaixo de alguma outra essência. Opa! Por isso que Deus, quando diz façamos o homem à imagem e semelhança, está dizendo assim, eu tenho uma forma. Eu sempre tive uma dúvida quando eu estudava no seminário lá e tal, que eu ficava com dúvida porque eu falava assim, por que o diabo não quis ser mais que Deus? Por que ele quis ser igual? Porque ele sabe que é impossível ser Não mais que é, Deus. meu, tem uma chave aí que o pastor falou, eu falei, bateu um plim aqui que eu falei, entendi. O diabo não queria sujeição. Sim. Ele não queria aceitar a ordem de Deus, ele quis viver a ordem dele. Isso. E ele replica isso na humanidade. Sim. Fala, você não precisa dele. Isso. Você precisa de você mesmo. Isso. Essa é a revolta. É Como que a ele auto-independência. quis- Claro que é impossível ser mais que Deus. É. É impossível. Mas na verdade a briga dele não é essa. Não é uma lutinha de... A luta dele é porque ele quer prevalecer a vontade dele. Isso. A autodependência. Os grandes problemas sociais hoje são todos tidos em meio de uma palavra muito perigosa chamada revolução. Que a gente fala da esquerda lá e não sei o que lá. O foco central é que é a revolução. Eles querem revolucionar, ou seja, tem que valer a minha vontade em detrimento daquilo que manda. E não somente isso, você começa a entender porque Deus criou a mulher. O que Deus disse? Não é bom? Que o homem esteja só. Quando o homem está só, ele está pensando em quem? Nele. Deus criou o ser para ele deixar de pensar nele. Porque a essência não é pensar nele. É sempre no outro. Forte isso, hein? A essência é pensar no outro. Forte. É sempre no outro. Enquanto os dois estava Eva pensando em Adão e Adão pensando em Eva, eles eram um. Os dois centrais. Quando entrou o pecado, o que aconteceu? Eva já não era mais ele. Eva já era outra. A mulher que tu me deixa tu me deixa, já não Pronto, é mais começou. parte de mim. Exatamente. Aí quer dizer, eu estou pensando agora em mim, não mais nela. Meu Deus. Ou seja, o diabo alcançou o objetivo. Sim, qual é a essência da separação dos casamentos? Que é compatibilidade de gênero. Qual é as brigas? As brigas são por causa de quê? Vontade de um que não prevaleceu sobre o outro. É a briga da verdade. A minha verdade. É a minha verdade que tem que prevalecer. A outra não, é a minha verdade. Não, eu que estou certo. Não, o que está certo sou eu. Ele não me entende, ela não me entende. A separação é essa. Exatamente. É o fator as brigas, as contendas é sempre essa. Eu mato o outro, não é porque eu estou pensando no outro, eu mato o outro porque eu estou pensando em mim. Eu roubo você, não estou pensando em você, estou pensando em mim. Você que se lasca. Na verdade, você falou alcançou o objetivo, não, ele alcança. Porque até hoje ele consegue ainda dizer. Mas porque Sim, ele consegue. se não fosse a graça, ele quebrou o projeto. É o que o pastor sempre fala. Tinha um projeto. Ele foi lá e bateu na origem. Ele sabe o que ele tem que fazer. E ele foi na origem. Ali já veio tudo errado em cadeia. E ele Se não fosse ainda. por aí, só ainda. que Deus é, né? Deus é Deus, né? Sim. Deus jogou o xadrez e falou assim, você acha que você ganhou? Daqui a pouco ele virou e deu checkmate. Toma, Sim, Cristo. aí você começa a entender, por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos vai vir o quê? Vai surgir o quê? O anticristo. Ele não muda a história, gente. Ele não muda a história. Ele está repetindo a mesma ladainha. Desculpa, Deus. Está repetindo a mesma história. Qual é a história? Qual é a história? Jesus ele não interveio no meio da história? Sim. Jesus não veio no meio da história? Satanás também vai fazer a mesma coisa. Ele vai intervir, só que Cristo veio para trazer a imagem de Deus, só que o anticristo vai vir e vai trazer o quê? Mas do homem. A imagem do homem. Do homem. É Do o homem. homem. Por isso que é meia. Isso, agora você começa a entender. Aí fica a pessoa procurando meia. É o código de barra, é uma tatuagem. É o homem no centro. É o homem no centro. A essência dele será o eu. Por isso que na batalha, se você não tiver a marca da besta, ou seja, se você não tiver prostrado ao eu, já era. Mas percebe Eu vou assistir essa live umas 10 vezes. Essa Você está entendendo? Por isso que eu não posso
É por isso que eu tenho essa dificuldade de falar sobre batalha espiritual, porque as pessoas logo querem pensar, pastor, quais são os territoriais, os demônios territoriais? Você tá entendendo? Tem origem. E outra, você que tá entendendo? Isso aí não serve Cara, pra nada. se o diabo tá, os demônios territoriais, lá, pô, por isso que naquele bairro há muito índice de prostituição, mas pô, prostituição, mas a essência maior não é a prostituição. A essência maior é denegrir a imagem, que aquela pessoa ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Cristo trouxe essa referência, ou seja, nunca será apagado. Nunca. Porque se Cristo não tivesse, se Gênesis 1:26 não fosse Cristo, se fosse Adão, a gente estava lascado. Porque foi corrompido. Corrompeu. É a mesma coisa que você pegar um molde e quebrar. Como é que vai fazer outro? Toda a geração de Adão nunca seria, nunca será, nunca poderia ser a imagem semelhante, porque a imagem de Deus é a mesma coisa que o espelho. Você quebrou o espelho e só tem esse espelho na parede. Quebrou, como é que você vai ver agora a imagem? Nunca. Eu acredito que Nunca. o diabo, ele achou que destruiu o molde. Exatamente. Exatamente. Então aí você começa a entender que Gênesis 1:26, abre lá em João capítulo 1, aí você vai entender, Glória a Deus. entendeu? João. Não, vamos ler, voltar de novo aí, volta lá no 15 lá. Colossenses 1:15. Depois a gente vai lá em João. Só para que alguns irmãos façam, pô, pastor, está falando heresia aí. Viu? Gênesis 1. Porque Gênesis 1:26 sempre falaram que a imagem e semelhança era nós, né? Sim, mas é impossível. Entendeu? Impossível. Hoje eu entendo que é impossível sermos a imagem e semelhança de Deus. A gente vai ser a imagem e semelhança de Cristo. E aí, se fosse dependendo dele. Exatamente. Por quê? Por causa de Cristo, essa imagem nunca vai ser quebrada. Por causa dele, nós temos a esperança de sermos igual a ele. Por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Lê o versículo, vamos lá, o 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Segura, vamos bem devagar. Porque nele foram criadas todas as coisas. Interessante, olha o texto. Porque nele, e não ele. Porque o certo seria, porque ele foi criado todas as coisas. Mas a Bíblia diz nele. Ou seja, as coisas foram criadas a partir dele. Então ele é o molde. Porque nele foram criados. Ou seja, dentro, ele é o molde. Então foi despejado. Vamos ter ideia aí, né? Fazer uma vela, pegar lá como é que se chama? A cera. Você joga a cera, né, no molde, né? E tá lá, aí vai fazer a cera vai sair conforme o molde. Então tudo foi criado por ele, nele. Não é isso? Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos. Sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. A nossa luta é contra quem? Contra as potestades. Luta vencida, né? Se a gente basear nisso. Sim. Já foi. Sim, mas a questão a gente não sabe. O ser humano não sabe dessa... Ele não sabe. Ele sabe que existe uma luta, só que ele não sabe qual é o objetivo dessa luta. Já foi. Já a ideia que a gente tem só simplesmente é lutar entre o pecado e a santidade. Entre o bem e o mal. Entre a verdade e a mentira. Entre as trevas e a luz. Só essa essência. Só que você não entende. Tá, beleza, eu estou na luz. E para nisso? Agora... eu não sou mais pecador. E para nisso? Não. Não para nisso. É o fator do quê? É o nascer de novo. Esse nascer de novo você já não é mais o molde de Adão. A maldição foi quebrada. Agora você nasceu no molde de quem? A essência real. Por isso que a gente tem olha só a revelação de Deus. Por isso que a gente tem esse privilégio de sairmos de uma raiz para ir para outra. Cara, porque você... Como é que... Geneticamente é impossível. É impossível você ter um outro pai. Você pode ter outro pai por consideração, mas biológica não. Biologicamente fomos enxertados, saímos de Adão.
E agora enxertados em Cristo. Então, biologicamente, é impossível você ser filho se você ter outro pai. Biologicamente é impossível. Mas por causa de Cristo, isso é possível. Aí nós temos que morrer para nascer de novo. Para nascer, aí você vai nascer o quê? Com as características de Cristo. Biologicamente agora é Cristo. Toda ovelha do rebanho foi bode um dia. Alguns ainda são, Então, toda ovelha do rebanho foi bode. Por isso que Jesus disse que tem que morrer de novo. Aí você Morre entende. o bode e nasce a ovelha. Por isso que a essência é o morrer. Se você não morrer, você não. Biologicamente, vamos colocar para a gente poder entender. Biologicamente, você não pode nascer de Cristo. Não pode. Por isso que você tem que morrer. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para que a gente pudéssemos ter o direito de fazer essa transição. Porque o máximo que a gente poderia chegar era na morte. Ponto. Mas a gente não tinha mais como sermos transformados. Aí Cristo ressuscitou. Ressuscitou, aí te dá o direito de você começar de novo. Agora não mais para a origem de Adão, agora é a origem de Cristo. Sabe o que é tão engraçado? Já que o povo gosta de ter teoria da conspiração e tal, que a imagem do homem na sociedade é o bode. Sabia? Não. É. Pode ver que, por exemplo, nos prêmios de futebol, quem gosta de futebol aí, o Gold, né, que eles falam. Tem quem gosta de futebol. Eu gosto, então, pra caramba. O melhor jogador do mundo lá e tal é sempre a figura do bode. Por quê? Porque ele é o principal. O bode é a figura que está em cima. Mas isso aí só para fomentar aí a curiosidade. Pesquisa. Mas voltando. Cara, só o espírito pode transformar uma coisa que era... Exemplo de bode e ovelha é exemplo. Mas uma coisa que era de um jeito em outra completamente diferente. Geneticamente outra. É só através do caminho da cruz. Isso. Aí você começa a entender a profundidade do efeito que Jesus morreu na cruz, cara. É muito mais profundo. Ele matou a outra essência. Era impossível. Por isso que a salvação é mediante aquilo. Porque é impossível você perder as características de Adão e ter as características de Cristo. É impossível. É a mesma coisa que você perder a genética do teu pai e da tua mãe, e aí você fala assim, não, eu quero que ele seja meu pai. E você começa a ter a genética dos pais adotivos. Não tem como. É impossível. Mas Deus fez esse milagre. Cara, aí entra... Por que eu acho que o principal milagre de Cristo foi a transformação de água em vinho? Pra mim foi o principal. Foi só o sinal do... Porque ali ele mostrou que ia mudar a essência da situação. Eu perguntei pro Marcos. Eu perguntei pro Marcos. O Marcos é engenheiro químico. Falei, dá pra entrar uva na água assim, sem nada? Ele falou, cara, é impossível. E mudou a fórmula. Entrou um carbono lá que não existia, cara. Como? Isso não dá. Mudou a essência da coisa. Isso. Marcão, estamos te citando aí, mano. Vamos lá. Continue na intercessão, Marcos. Toda terça-feira. Vamos lá, continuando aí. Continua aí. Deu uma travada aqui na mente, pastor. Ele falou da teoria da conspiração, achei que ele ia falar da plenitude da Terra. Não. Mas, pastor, eu ia citar lá o advogado do diabo lá, é o seguinte. No filme fica expresso que a grande preocupação lá do diabo lá não era fazer com que o cara fizesse a vontade do diabo. Não. Era fazer com que ele fizesse a vontade dele. Sim, porque a partir do momento... Essa é uma coisa que você falou agora, que você tocou algo profundo. Que nos ensina errado. A pessoa está fazendo a vontade do diabo. Não. Se ela está fazendo a vontade do diabo, então ela não é culpada. Primeiramente, ela está fazendo a vontade dela. Então você é culpado. Pode até ter uma ação do diabo, mas está fazendo a vontade dela. Esquece. Não. O diabo, ele não tem esse poder. Não, falando da ação dele de jogar aquela sementinha, como fez com a Eva. Não. Sabe por quê? Não. A Eva tudo bem, porque a Eva não tinha, mas você já tem. Ele simplesmente aguça a tua maldade. Então, cada a ação dele é quando atraído e enganado pela sua própria. É a mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma coisa que a gente tá aqui. Já tá ali nele, exatamente. É a mesma coisa que a gente tá aqui. É a mesma coisa que a gente tá aqui. Tá. Aí daqui a pouco, cara, que cheiro de churrasco é esse? Aonde? Aí tu fala assim, meu Deus, cara, bateu uma fome de comer um churrasco.
Ah, mas peraí, tu não estava com fome. Agora é isso mesmo. Ele aguçou o que está dentro de você. Meu Deus. O diabo, ele aguça o que está dentro de você. Então ele vai jogando uma coisa, joga outra, aí tu viu com a coisa que tu balançou, opa, é aqui que eu entro. É aqui que eu vou em cima dele. Mas então, aí realmente o diabo não tem culpa, ele só fez a parte dele. Isso. Jogou. Ele nunca tem. E você faz se você A quiser. culpa dele, ele já está condenado. Ele já foi. Ele já foi condenado. Ele foi condenado por quê? Porque por causa da soberba dele. Não é porque ele fez você cair. Ele já foi culpado. Só que o que acontece? Ele quer que você tenha a mesma culpa dele. Eu vou passar essa sozinho. Então ele vai fazer a mesma coisa. Assim como eu fui condenado, porque eu pensei em mim, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o ser humano pensar nele. Assim como Deus me condenou, então eu já sei como Deus condena. Eu sei como Deus condena. É quando o homem pensa em si. Por isso que é a questão do quê? Para o homem aceitar Jesus. Qual foi o primeiro sermão de Jesus? Qual foi o primeiro? Qual foi o conteúdo do sermão dele? Bem-aventurado. Não, qual foi o conteúdo? Arrependa-te. Ah, é verdade, é chegada. Qual foi João Batista, que era o que foi o precursor? Arrependa-te. Por quê? Exatamente, ou seja, deixa de pensar em você, agora começa a pensar em Cristo. É mudança. Quando João fala assim, já muitos anticristos já têm aparecido, eles estão falando da gente mesmo. Não está falando de Hitler, de Stalin, não, é nós mesmo. Sabe por que você teve essa ideia? Porque agora você conheceu a verdade. Ih, me lasquei, né? Quanto mais tem... Você está entendendo? Agora já tem muito anticristo. Por que a gente pensa? Pô, anticristo é aquela pessoa que é tudo... Hitler, Não, tudo pessoas que é contra o evangelho. Não. O anticristo é toda pessoa que pensa em si. Exatamente, e não no outro. Porque Jesus veio como referência. Jesus pensou nele? Não. Getsemane, Pai, não seja feita a minha vontade. Ele morreu por nós, ele não morreu por ele. Ele sofreu por nós, não por ele. Ele padeceu por nós e não por ele. Ele jejuou por nós e não por ele. Ele andou a pé, ele viveu o que viveu não por ele, por nós. Meu Deus. Toda a vida que Jesus percorreu na terra não foi por ele. Foi por nós. Para mostrar para a gente assim, ó, existe uma maneira certa de se viver. Eu sou a referência. Eu não penso em mim, eu penso em vocês. Então, assim como... Lavou o pé. Sim, é o que ele disse. O que eu faço agora vocês não vão entender, não estão entendendo, mas lá na frente vocês vão entender. Assim como eu fiz, faz vocês também. É o que Jesus disse. Eu, quando eu fiz, eu não pensei em mim. Eu pensei em vocês. Ceia, partiu o pão e dividiu. Ele não pensou nele. Ele não partiu o pão, segurou um pedaço e deu outro. Ele queria que partisse e partisse. Então você partia e ia partindo. Alguém ia te dar. É o que a gente faz na ceia. Eu vou te servir. É o fator do servir. Quem serve, ele não come primeiro. Sim. Come por último. Então como é que eu posso compartilhar se eu tiro o primeiro pedaço para mim? Olha como a gente faz errado. Eu tiro um pedaço para mim e te dou para você. Eu compartilhei. Não. Por isso que a viúva foi abençoada. Faz um bolo para mim e depois... A dinâmica do reino, né? Meu Deus. Porque a essência qual seria? Eu vou fazer um pão para mim, aí te dou um pedaço. Sim. Ele falou, não, faz para mim. Isso não é compartilhar. Faz para mim. Faz para mim. Meu Deus. Fazendo para mim não vai faltar para você. Por isso é por isso que a gente tem dificuldade de compartilhar. Porque qual é a ideia que a gente tem de compartilhar? Se eu compartilho, eu fico sem. E nós então eu só vou dar. Eu só dá o que sobra. É o que Jesus falou, trouxe. Vem cá, eu vou ensinar vocês aqui a fazer a oferta e dízimo. Vem cá, vem passear comigo. Tá o gasofilaço. Cruza os braços, todos vocês, cruzar. Aí tá lá, pá, pá, pá. Aí vem a viuvinha. Aí jogou tudo que ela tinha. Aí quem foi que deu mais? Eu acho que foi aquele. Perdão, eu acho que é aquele lá. Tu viu o bolo que jogou de moeda? Aí Jesus falou, nenhum deles. Quem deu mais foi aquela mulher. Mas pô, você vai, ele deu duas moedinhas. Ela deu tudo que ela tinha. Ela compartilhou. E por causa que ela compartilhou, não vai faltar nada para ela.
Aí o espírito de porco pela assim, dá ao tudo, que Deus vai te abençoar. Não é a essência do tudo, é a essência do compartilhar. Porque se o próprio pastor ou pregador que fala sobre isso, então ele é o primeiro a fazer, dá o tudo dele. Cara, tu me falou um negócio hoje à tarde que vale muito, tá muito no espírito. Davi, né? Davi. Quando foi comprar a vinha. Davi, cara, ele... Olha, a frase que tu falou foi muito legal. Deus não proibiu... Melhor, Deus proibiu Davi de construir um templo, mas não pôde impedir Davi de colaborar para que o templo um dia fosse feito. Sim, ele foi voluntário. Ele Deus não pode reagir. Eu A pessoa é posso. voluntária, está se doando. Meu filho vai fazer? Beleza. Mas eu quero participar, cara. Eu quero. E outra coisa, eu vou dizer, eu ainda vou jogar mais uma polêmica. Na realidade, não é nem templo de Salomão, é templo de Davi. Porque o projeto é de Davi, não foi de Salomão. O projeto é de Davi, e ele que pegou todo o recurso. Ele que só executou. executou. Porque é por isso que o tabernáculo que será restaurado é de Davi. Então aquele que está lá em São Paulo, não pode falar. Foi mal. Aquele lá não é, porque é de Salomão, aquele lá. Por isso que é templo de Davi, não de Salomão. Cara, Porque é o todo... tabernáculo de Davi. É o tabernáculo de Davi que será restaurado, e não de Moisés. É o tabernáculo da adoração, não do serviço. Entendeu? Voltamos para a nossa batalha espiritual. Cara, mas tu vê que a batalha espiritual, a gente acha que é lá os territórios, os espíritos, Exu, sei lá o Não, quê. isso até tem. Cara, mas tem algo isso que é mais tem. profundo, que é saber o propósito. É o, fator, do que a gente está é o que você acabou de dizer, é um jogo de xadrez, amigão. Guerra, batalha, mundo físico, é jogo de xadrez, é mudança de peças. Eu jogo aqui, não é isso? Então o que se faz? Por isso que Jesus diz assim, ó, eu vou aqui, deixo o meu peão morrer, mas porque o meu peão morre, mas eu quero alcançar ali na frente. É o fator. É o fator de quê? Eu quero ganhar uma cidade. O que Jesus fazia? Qual é o projeto de Deus? Eu mando dois peão para frente. Morre 2 peão, mas eu ganho uma cidade. Sempre foi assim. Gadareno, a Samaritana, Sim. e ele joga um e multiplica aquilo, cara. Historicamente, a gente sabe, né, dos pais Os da mártires, igreja, né, sim, os mártires, sim. até aquele cara lá, o tal de Constantino, que viu, né, que a igreja estava proliferando com a morte dos Mas aí foi a jogada do outro. Não, foi tudo O mal, outro né? fez a Ele jogada. viu aquilo que estava crescendo de maneira, opa, vou assumir aquilo para mim. Vamos institucionalizar. Então, mas aí a questão é, perdeu a essência. A igreja, ela não está olhando o outro, ela está olhando a si. As pregações têm sido só para si. Aí onde entra a questão, então, onde entra a questão do quê? Da apostasia. Porque o surgimento do anticristo será no ápice, está lá em Tessalonicenses, o surgimento do anticristo será no ápice da apostasia. Por quê? A apostasia, as pessoas não estarão mais olhando para o outro, estarão olhando para si. Então vai vir a pessoa perfeita para realizar os sonhos. Agora faz todo sentido quando lá os pentecas dizem que o relógio de Deus está quase. Sim, Falta 1 minuto. sim. Por quê? dizer com o Penteca? Sim, Não, sim, por quê? Porque a essência maior, o ápice da questão do pecado do ser humano é o pensar em si. É o eu. Quando É a gente tava- injustiça. Não te cortando. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque o pecado, a iniquidade chegou no teto. Não, eu acho que tem mais, porque o pecado de agora também já chegou no teto, né? Mas foi a justificativa que foi dada, foi essa. Deve ter algo mais, porque hoje, se for falar assim... Não, eu sei que o pastor vai falar mais. Eu tô, Não, mas Sim, mas a essência é essa. Imaginando agora, o que o senhor está falando, tem algo a mais, porque Não, não é só isso. é sim, O pecado hoje já está no teto. Lembra-se, por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Qual foi a essência antes? Qual foi a intercessão de Abraão? Se houverem 50, 40, 30, 20, 10, 1. Se tivesse a Sodoma seria destruída? Não. Não. Então o fator do que? Faltou justiça. Lá cada um estava pensando em si. Por isso que Deus tirou aquele que era justo, era para poder... Que é aquilo que você sempre Vaza, fala. corre, porque eu vou destruir essa A cidade. justiça de Deus é a equidade. Né? Por isso que eu creio que a igreja primeiro será arrebatada. Fala, porque não vai ter justiça. Meu Pai. Amém. O justo sobe. Senhor da glória. O justo sobe, aí pode vir um anticristo, O amigão. relógio de Deus, ele está
Tá perto, cara. Entendeu? Aí começa, é uma coisa que vai conectando a outra. Então, como eu começo a entender a batalha espiritual, já começo a entender o surgimento do anticristo. Qual é a peleja, qual é a guerra, qual é a batalha dele. O fator de que, por que ele vai sentar no trono, por que ele quer ser adorado. Entendeu? Porque ele não perdeu a essência dele, ele quer aquilo que Deus quer. Ele quer aquilo que Deus é. Deus no trono sendo adorado. E na cabeça dele, ele vai vencer essa batalha. Sim. Porque a gente está... Não, ele sabe. A igreja está ajudando. Não, ele sabe que ele está derretado. Só que ele quer levar o maior possível, ele quer ter um gostinho. Eu vou ser destruído, mas eu vou ter o gostinho de ver aquilo que o Senhor criou me adorando. O objetivo dele não é a redenção. Não. É estragar o projeto. Sim, Quando a gente estava no seminário, que estudava sobre Nova Era, seitas heresias, na verdade, na Nova Era, eu lembro que sempre falava sobre o eu maior, né? Hoje eu vejo que esse eu maior, a gente estava focado, existe o eu maior, que talvez vai ser o anticristo, mas o eu maior já está em nós, esse eu maior. Não era aquele eu maior do anticristo. Porque na verdade a força dele vai vir da gente. Sim. Por causa desse eu maior dentro de nós. É o fator. A adoração a si mesmo. Isso, é o fator do que da estátua de Nabucodonosor. As 10 nações. É as 10 nações que vai dar essa autoridade a ele. Por que vai dar essa autoridade a ele? Porque ele que vai realizar os nossos sonhos, entre aspas. Meu Pai. Ele vai assentar no trono. Por que ele vai assentar no trono? Porque ele vai assentar no trono porque a humanidade está ansiosa, com anseio de viver uma plenitude, viver uma paz, viver uma prosperidade, viver aquela coisa toda. Ele aparentemente vai dar isso. Então ele vai ser. Só que depois ele vai ser. Agora acaba isso. Pegadinha no malandro! Agora acaba isso. Agora, se vocês querem isso, vocês vão ter que me adorar. Meu Pai. Aí quando eles vão. Aí Eles vão abrir os olhos. Aqueles que são as descendências lá de Israel. Que aí a nação de Israel vai abrir os olhos porque eles são escolhidos de Deus. A nação é escolhida de Deus. É esposa de Deus. E aí a informação não vai bater. Exato. Aí os olhos deles vão se abrir. Aí quando os olhos deles vão se abrir, o que acontece? As outras nações vão em cima para sufocar, acabar com a última essência que pode surgir a imagem de Deus. Que é a nação de Israel. Como assim vocês querem atrapalhar o sonho? É isso. Por isso que a nação de Israel ela vai ser perseguida na grande tribulação, vai ser destruída. Por quê? Porque ela é a última resistência da imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. Forte isso aí. Por isso que ela vai ser destruída. Aí Jesus vem no Monte das Oliveiras e destrói. E não é o Israel Estado. Não. O Estado de Israel é um Estado como qualquer outro. Não. Mas é o Israel de Deus. É o Israel de Deus. Que automaticamente está lá em Israel. Entendeu? Mas está espalhado. Está espalhado. Por isso que a essência está tudo a questão voltando, aquela coisa toda. É tudo um plano, porque Israel foi o quê? Ela foi dada para quê? Para que ela pudesse refletir, mostrar para as outras nações o que era servir um Deus. Estava incumbido a ela. Só que ela falhou, deu para a igreja. A igreja sobe, aí Israel volta de novo a fazer o seu papel. E aí vai ter explicação, os caras chatos que reclamavam de tudo, porque hoje você ser cristão é muito complicado. Se você ser cristão de verdade, aquilo que o pastor falou. Se você leva a sério o que você crê, você começa a ser perseguido. Sim, lógico. Porque as nossas ideias, elas são confrontadas o tempo inteiro. E não somente isso, o fator não é somente confrontar, o fator maior é você tomar prejuízo. Porque toda a sociedade, todo o mecanismo está voltado para o eu. Sim. O mercado está voltado para o eu. Nunca é nós. É sempre o eu. Então, se tem um rico, é porque tem 10 pobres. Porque a riqueza é transferência de mãos. Aí uns vão ficando cada vez mais milionários. Se tem milionário, é porque tem mais gente pobre. Sim, e muito mais. E muito mais gente pobre. Porque está faltando o quê? Estão te ensinando o quê? O acumular. E aí você tem a ideia, aí você vai para a igreja, não, você tem que compartilhar. Só que como você falou, a gente não está compartilhando. A gente está dando o quê? A gente está dando sobra. Não, a gente está dando sobra. Isso.
Isso mesmo. Aí você entende porque Zaqueu veio salvação na casa dele. A primeira coisa que ele fez? Restituir Metade do bem. Não foi nem restituir. Ele falou assim, eu dou, isso aí depois, mas a primeira coisa que ele disse, eu dou a metade dos meus bens. Aí depois, da metade que sobrou para mim, e se eu prejudiquei alguém, eu pago 4. Ou seja, eu vou levar. Porque na realidade, primeiro é o seguinte, o que eu devo, eu pago. Aí o que sobrar, eu dou. Na primeira eu fiz não. É a mesma coisa, ele tem 100 mil e dá 50 mil. Aí desses 50 mil que ele sobrou, pronto, já paguei. Não. Desses 50 que sobrou, agora eu vou pagar aquele que eu prejudiquei. Bom, mas por que ele não pagou já com aqueles 50 que ele deu? Aí Jesus fala, houve salvação nessa casa, porque você aprendeu o princípio da prosperidade. Eu tenho, mas não é para mim. O benefício do reino. Benefício do reino. Isso aí É o fator do próximo. Quando eu abro mão do meu direito em prol do próximo, amigo, você não sabe o efeito que tem no mundo espiritual. Você não sabe o efeito que tem. O céu se abre de uma tal maneira, amigão. Tu pode viver no deserto que não nasce uma folha. Mas Deus é capaz de nascer uma árvore frutífera para você comer e você não passar fome. Porque você entendeu, porque você abriu mão do seu direito, você sofreu em prol do outro. Então você é Cristo. E o pai nunca vai deixar o filho passar fome. Porque você é Cristo, filho. Se você é Cristo, o pai vai olhar assim, eu não estou vendo meu filho? Eu estou vendo meu filho, para. Não, anjo, desce e serve eles. Serve ele. Porque Jesus abriu mão de comer, de transformar a pedra em pão, não pensando nele, pensando em nós. Isso é extremamente forte. Aí quando a gente entende, então a gente vai, para a palavra não ficar muito longa, Quem não quiser, diga aí, irmão. Faz a casa aí, amém? a gente vai na segunda parte, aí na próxima que a gente começa a partir daí. Aí a gente começa depois a gente falar sobre oração, sobre consagração, a gente fala sobre os principados, potestade, ação maligna, mas sempre você com foco entendendo o quê? Qual é o objetivo de Satanás? Não é fazer você pecar. Pecar não precisa nem fazer nada, porque você peca por natureza, você tropeça sozinho. Sim. A essência maior é que este pecado faça você perder a imagem de Cristo. Esse é o negócio. Ele faz você errar, ele faz você pecar, não para a questão de você. Não sei se você consegue me entender. Não é a questão de você, o erro, porque o pecado, Jesus, filho, se pecais, você tem um advogado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. A essência é que isso daí, se você continuar nisso, a imagem de Deus, a imagem de Cristo, não vai ser forjada na sua vida. É algo que vai te impedir. Então o diabo sabe neutralizar a obra de Deus na tua vida. O pecado te faz barrar, te faz impedir de que a imagem de Deus seja refletida. Por isso que faz a separação. O pecado faz a separação de quem? De alguém que faz você refletir. É como se tivesse um espelho e você colocasse uma madeira na frente. Sim, quando você está aqui, você está vendo onde está. Sai, acabou. Você não tem mais lugar para olhar. Pô, como é que eu vou ver? Porque o ser humano ele não foi feito para olhar para si. Por isso que a gente precisa de um espelho, para a gente olhar a nós e ver os nossos defeitos. Porque na realidade era o outro, quando não tinha essa essência, era o outro que fazia isso. Peraí, tem um negócio aqui na tua testa. Aonde? Aqui? Era o outro que via. Porque não tinha o negócio do espelho. Aí a tecnologia foi fazendo, ao ponto de que eu não preciso mais do outro. Eu olho para mim mesmo. Então eu me arrumo, eu vou no espelho e me arrumo para mim. Isso foi muito foi assim, foi um soprinho. Ele não precisou fazer muito esforço. Porque você pode ver que, historicamente falando, as sociedades elas eram feitas em manadas. Tipo, era grupo. Isso. Aí teve lá, Idade Clássica, Grécia, Roma e tal. Sempre grupo. Grupo. Os gregos olhavam muito para si, eles eram vaidosos. Isso. Aí alguma coisa acontecia, quebrava. Roma se tornou vaidosa igual a Grécia. Que pode ver que quando chega no ápice do olhar para si, aparece um viking lá para destruir os bárbaros. Sim. Aí a sociedade foi crescendo em bloco. De 1900 para cá, você pode ver que foi entrando sorrateiramente uma coisa de você olhar para você mesmo. Sim.
cores nas roupas, a moda, né, propriamente dita, os carros. Antigamente o carro era só um meio de locomoção, para sair do ponto A para o ponto B. Não, tem que ter isso aqui para ficar mais bonitinho, tem que ter aquilo. Foi muito sutil, foi indo aos pouquinhos. Ele vai dando o homem. Vai dando o homem. Então, a partir do momento que a desgraça toda, a perversidade toda, está no eu. Porque a partir do momento que eu penso somente em mim, você é o outro, então você é o meu inimigo, você é o meu adversário. Ou às vezes eu faço uma aliança contigo, mas não estou pensando nessa aliança, eu estou pensando em mim. Que vai me produzir, vai me beneficiar. Você está entendendo? Por isso que quando você é uma pedra de tropeço ou quando você é um peso morto, as pessoas te jogam fora. Não serve para nada, não vai trazer benefício nenhum. Mas vai parecer que a gente está pregando aqui um socialismo. Porque Marx enxergou isso, que ele via lá. Não. O capital, né, centralizado numa mão, e o proletariado sofrendo para sustentar uma cabeça. Não. Só que ali tem um erro também. Sim. Porque o homem ainda está no centro, porque ele coloca nas mãos do governo a divisão. E a gente está falando, não está no poder do homem, está no poder de Deus. O fator do socialismo é a igualdade, não tem igualdade. Não dá. Não existe isso. Não existe. Tanto que no reino de Deus mesmo existe principado, potestade, domínios. Não existe isso. O mal desse socialismo é a igualdade. Não tem a questão da igualdade. Não é porque eu a equidade que Deus fala. Isso. Não é porque eu compartilho o meu com ele, é o fator de que não, é igual. Não. É o fator que eu estou falando. O compartilhar não é assim, não. Eu tenho computador, não. É fazer justiça. É equidade. Exatamente. O fator de compartilhar é fazer a justiça. Ou seja, a questão do que Elias estava com fome, então aquela viúva estava fazendo justiça. Se eu vou comer, ele também pode comer. Mas eu acredito, se eu ajudá-lo, eu vou ter muito mais do que ele tem. Porque eu só dei um bolo para ele. E eu fiquei 3 anos e meio, 3 anos e pouco, sem faltar nada na minha casa. Olha quanto bolo eu consegui fazer. Só deu 5 pães e 2 peixinhos. Olha, eu peguei 12 cestos. Marx resolve um problema colocando na força do Estado. É importante citar isso, porque parece que a gente está pregando aqui o compartilhar, porque eles falam isso. Mas, na verdade, ele coloca na força do Estado. Você recebe uma imposição do Estado para compartilhar, para dividir. Não. E, na verdade, o que Jesus quer é que ninguém imponha nada. Eu, de mim mesmo, sim, cedo. Como é que surgiu a igreja? Fala. Como é que era o começo da igreja? Eles repartiam entre si. Eles repartiam porque os terrenos, a igreja era próspera. Por que Ananias e Safira morreu? Porque eles quiseram compartilhar para mostrar para os outros. E por que hoje ninguém morre? Boa pergunta. Porque hoje ninguém vive o que foi vivido no primeiro. Se todo mundo Segundo tivesse na Tessalonicenses 2:11, Deus lhe envia a operação do erro para que dê crédito na mentira. Ou seja, ninguém morre, porque Deus permite a operação do erro e eles vão dando crédito à própria mentira. Quem é santo santifica mais. Porque o que acontece? Ananias e Safira morreram porque todos aqueles que estavam vivendo estavam vivendo o princípio da palavra de Deus. E Ananias tentou fazer o quê? Ele tentou colocar uma mentira. Ele foi um anticristo. Por isso que Pedro diz assim, Ananias, quem te falou, quem te mandou tu mentir contra o Espírito Santo? Não foi para mim que tu mentiu. Tu mentiu contra o Espírito Santo, tu mentiu contra esse mover. Esse mover é uma verdade, não é uma mentira. Ninguém estava dando para se apresentar. Pastor, na verdade, eles estão mortos. Eles estão mortos. Por isso que ninguém morre hoje. Eles já estão mortos. Exatamente. Por isso que não tem mais essa coisa. Por isso que eu... Porque as pessoas que estão fazendo hoje não é uma verdade, é uma mentira. Estou engodado na mentira. Entendeu? Então, se vivêssemos essa verdade, ia ter gente morrendo. Sim, lógico, opa, com certeza. Mas por quê? Porque eles estavam dando porque eles queriam dar. E aí ninguém faltava nada para ninguém. Porque a essência maior deles não era isso. Isso aqui para eles não faziam falta. Não é que eu vou dar, eu vou comprar um computador para você, mas isso aqui faz falta para mim. Não, eu vou compartilhar porque isso aqui para mim não faz falta. Tanto faz, amigão. Tanto faz, eu tenho 2 carros na garagem. Pô, tu fala assim, caraca, pastor, quebrou meu carro foi roubado. Meu Deus amado. Eu falo assim, pega o meu. Eu tenho outro aqui. Você não tem falta? Nem ele. Então, pronto. Você está entendendo? Não é eu vou dar uma coisa que vai fazer falta para mim. Não, eu dou uma coisa que para mim não faz falta. Não faz falta. Eu já vi situação da pessoa ofertar
E ficar triste depois com Deus e com a igreja, porque ofertou e não teve retorno. Mas também tem outro lado. Eu já vi gente fazer isso aí, pastor. Eu já vi professor meu fazer com atitudes aquilo que ensinava na aula. Sim, é só isso aí. Eu lembro meu irmão, a moto do meu irmão quebrou, furou o pneu na porta da casa de um professor meu. Não conhecia meu irmão. Ele falou, pô, sou irmão do Gilmar, posso deixar a moto aí? Eu venho buscar com meu irmão depois, que estava sem dinheiro para arrumar o pneu. Quando ele foi em casa, era longe, quando eu voltei com ele de carro, esse professor já tinha desmontado a moto, estava trazendo já a câmera arrumada. Ele falou assim, Gilmar, eu não conheço seu irmão, mas se ele falou que era teu irmão, o mínimo que eu tinha que fazer era a minha parte. E não fez falta para ele. E não fez falta para ele, não fez falta para ele. E o que acontece com essas pessoas que dão e elas não recebem? Porque a essência está errada. Porque ensinaram, você dá, você vai receber 100 vezes tanto. Isso. E ela está esperando um retorno. Sempre E retorno. o retorno não é, exatamente, o retorno não é esse. O 30, 60 e 100 por 1 Então, não está falando disso. o retorno não é esse. O retorno é que você está sendo igual a Cristo. O maior prazer, o maior privilégio é você ser igual a Cristo. Então, se eu compartilho com você e eu consegui fazer isso, e isso não me trouxe desgosto, não me trouxe dúvida, não me trouxe, cara, faltou para mim, cara, isso é uma alegria imensa porque eu estou sendo igual a Cristo. Porque Cristo compartilhou e não sentiu falta. É essa a coisa, porque dá voz de comer. É essa a alegria. Então, quando eu vou dar o dízimo, ou eu vou dar a oferta, ou eu vou fazer alguma coisa com o irmão, eu estou fazendo uma coisa assim, cara, eu estou fazendo, não é porque agora eu fiz, Deus vai me abençoar. Não, eu fiz uma coisa que Jesus faria. Estou seguindo os passos do... Cara, a maior alegria é essa, a maior recompensa é alguém olhar para você, Satanás olhar para você e dizer, pô, esse cara é igual a Jesus, meu. É por isso que tem as investidas. Exatamente. Você, aí, agora você começa a entender. Agora, isso. Aí partimos para esse lado da batalha espiritual. A retaliação do inferno. Qual é a retaliação do inferno? É isso. A raiva dele ver que está fazendo igual. Não pode. Exatamente. Não pode. Exatamente. O que acontece? Aí você se torna o quê? Um potencial contra ele. Referência. Meu Deus. Entendeu? Aí você é mais um que vai refletir a glória de Deus e não pode. Ele quer acabar com isso. Por que as trevas? Por que trevas? Por que trevas? Escuridão, ausência de luz. Ausência? De luz. Ausência de luz, ausência de referência. Como é que eu vou ver? Meu Deus. Ninguém está vendo. Por isso que traz para a luz. A luz mostra o quê? Por isso que Jesus diz assim, eu estava na luz e ninguém quis a luz. Eles preferiram o quê? As trevas. Cara, o pastor está falando, eu estou viajando aqui e eu pensei numa estratégia de guerra que ele usa. Você está entendendo? Primeiro ele vem assim com um acordo. Toda guerra tem isso. Sim. Ele fala, ó, vamos fazer um acordo. Na verdade ele vence nesse acordo. Se tu topar, Sim, lógico. eu vou te dar o que você quer. Aí só que aí você fala, não, eu quero ser referência. Aí vem com a retaliação. Tu vê que a guerra, primeiro é o que tu quer. Sim, aí, olha só, aí você começa a entender, o que tu quer, filho? Fala pra mim, tu quer uma igreja cheia? Eu te dou. Faço descer, faço chover do céu aí. Te dou uma igreja. Desde que essa igreja não seja a referência de Cristo. Meu Deus. O que tu quer? Tu quer ser a referência das pessoas? Te faço, não tem problema. Desde que você não imite Cristo. Que briga que a gente está com. Está explicado a tentação. Por que ele usa a tentação? Porque a tentação é o acordo. Ele vem com o acordo. Sim. Você quer saciar essa Sim. vontade? Eu te dou. Começa a olhar com esses olhos, da tentação de É o pão, a pedra, pede o pão Isso, lá. Pô. você começa a olhar com esses olhos. Por quê? Porque tudo aquilo que o diabo estava oferecendo para Jesus é no sentido do que? Seja ser humano e não seja Cristo. Todo ser humano pensa em si, lança lá de baixo, lança de cima para baixo e tu pede para os anjos te segurar. Porque aí tu, mas não, se os anjos te segurarem no céu, meu irmão, arrebentou, as pessoas vão se curvar a você. Não tentará ser o teu Deus, eu não penso em mim, não é eu, é Ele. Não sou eu. Ele vem com o contrato, assim. Transforma, tu não está com fome? Não está com fome? Transforma essa pedra em pão, pensa em você. Não, eu não penso em mim, é Ele. Sutilmente a gente assina. Isso, ó. Não assina, não. Amigão, não precisa batalhar. Não precisa batalhar. Não precisa batalhar, não precisa guerrear, não precisa fazer nada disso, amigão. Faz o seguinte, é o que você falou, vamos fazer um acordo. Se você se curvar, você próximo a mim. Beleza, eu te dou tudo isso daqui.
Desde que tudo isso que você quer não seja referência de Cristo. Esse mundo todo é teu. Desde que esse mundo seja referência de Cristo. Desde que esse mundo não se prostre a Deus. Desde que esse mundo ele não tenha Deus como único soberano Salvador. Eu te dou o mundo para você. Eu te dou as nações para você. Eu te dou o que você quiser. O que você quer? Pede. Eu te dou. Quando a gente quer alguma coisa para que a glória, para que a imagem de Deus seja real, aí tu arruma um pau. Você vai falar, não, eu não aceito. Ah, é? Aí ele vem com Quando você quer, vamos dizer assim, esse computador, eu quero que esse computador, Senhor, eu quero esse computador, para que esse computador possa refletir a tua glória, para que possa refletir a tua imagem. Pode ter certeza, amigão, tu vai arrumar pau. Agora, se tu está querendo, pô, Senhor, eu quero esse computador, porque eu quero isso, eu quero fazer isso, vamos fazer um acordo, eu te dou. Aí tu pega essa coisa que é benção e começa a transformar em... Nossa. Pronto. Uma coisa que é para ser benéfico, se torna-se maldição na tua vida. Só que para ser benéfico, acaba se tornando maldição na sua vida. Porque o que acontece nessa praga aqui? É bênção. Mesa, cada um está pensando em si. Hoje, o comunicar é isso aqui, ó. É por aqui, está sentado aqui, está conversando. Por aqui, meu, aqui você fala, aqui você é valente, aqui você se revela, quem você pessoalmente fica lá. Murcho. Aqui é quem Né? você gostaria de ser, né? Ah, aí você vai lá na live, tá, faz um selfie, faz isso, faz aquilo e aquilo outro e tá. Pessoalmente, na realidade, não é nada disso. Meu Deus. Na sutileza, o diabo está nos conduzindo a aceitar o anticristo. A chibata está comendo. Lembre-se disso. Demais. Anticristo, essa é a nossa peleja, essa é a nossa guerra. Essa é a nossa batalha. Próxima live, vamos falar sobre isso. Amém? Se não, se der tudo agora, você não vem depois. Estamos falando aí, vai compartilhando, vai aí anunciando, vai levando, aí vai mostrando para as pessoas. Jesus. Estamos falando aqui sobre batalha espiritual. Glória a Deus. Assiste de novo, ouve, faz anotação. Você com essa visão, lembre-se que Satanás, a essência, o objetivo dele é que você não se pareça com Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é primogênito entre muitos irmãos. Então, para ir você morar no céu, você tem que ser irmão de Cristo. Para ser irmão de Cristo, você tem que parecer com ele. Uau. Irmão quer dizer igual, né? Uau. Amém? Vai na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz. Tchau, paz. Aleluia.